Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É bem verdade que não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas seria possível, através dos sinais que ele mesmo falou, saber o quão perto estamos do fim? Quanto os textos da Escritura Sagrada nos revelam sobre o dia da sua vinda e como ela será? Esses e outros mistérios veremos juntos aqui. Bem-vindo à minissérie Arrebatamento. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Eu sou Juninho Vieira, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série sobre arrebatamento. E já para começar, gostaria de dizer, se você tem acompanhado a nossa série até aqui, tem gostado do nosso trabalho, do material que nós temos trazido, que você possa já estar então nos ajudando, clicando aí no curtir, para dizer para o YouTube que você gosta desse material. É importante também você comentar para gerar um engajamento e o YouTube entender que você interage com esse vídeo e que esse vídeo tem relevância para você. E se você não é inscrito, mas tem nos acompanhado, se inscreva, né? Clica lá no sininho também para ativar as notificações de forma personalizada ou de forma geral para receber todo tipo de material que a gente produz. É um conteúdo bastante gratificante, mas é muito trabalhoso, mas é gratificante. Então, que você possa continuar recebendo esse material assim que ele sair no canal, sem você ter que ficar procurando todas as vezes na página para poder estar sabendo se nós estamos continuando a série e quais são os episódios que têm sido lançados. Se você chegou de alguma forma a este conteúdo, né, por vídeo sugerido ou por indicação, eu te desafio a assistir até o final, e aí que você, depois de ter assistido esse vídeo, você pode avaliar se vale a pena você curtir esse vídeo, comentar alguma coisa a respeito do material ou se inscrever para receber a continuidade dessa série, ok? Sem mais delongas, vamos então para mais um episódio da nossa série, porque temos muito assunto a discutir e hoje está bastante interessante. Nós no episódio anterior falamos bastante sobre a questão da destruição do templo no ano 70, como isso se cumpriu historicamente, né? Fica o convite para você dar uma volta nesse vídeo lá e ver como é que nós começamos a falar sobre o discurso de Jesus. Fizemos ali uma breve análise e explicação do que é uma análise de discurso e por que isso é importante para entender o ensinamento de Jesus. É muito importante você estar a par também da sequência que os evangelhos e as cartas foram escritas no Novo Testamento, para saber como que isso ocorreu paralelamente aos acontecimentos históricos e às revelações que Jesus Cristo faz nesse discurso e como isso pode impactar no futuro, dados os sinais que Jesus apresenta da sua volta, aqueles que porventura ainda vão se cumprir, que já se cumpriram, como isso afeta a nós, os gentios, ou ao povo judeu. Então é muito importante você estar bem situado de tudo que nós falamos até aqui nessa série, tá? Mas a partir de agora, nós vamos falar sobre a continuação de Jesus, né, falando do seu discurso e explicando aos discípulos que lhe perguntavam, né, que sinais haveriam da vinda de Jesus e do fim dos tempos ou do fim do mundo. Tá? Então me acompanhe aqui que nós vamos ler a continuação dos versículos para nós estarmos dando andamento no estudo sobre esse discurso profético escatológico maravilhoso de Jesus. Vem comigo aqui. Então veja que até aqui foi o que nós já estudamos acerca da destruição do templo. Vamos continuar com a nossa arvorezinha aqui. Vamos então estar traçando essa linha pontilhada para mostrar a continuidade do assunto que Jesus está tratando com os seus discípulos. Lembrando que a nossa raiz aí está em Mateus, capítulo de número 24, né? E os evangelhos de Marcos, capítulo 13, e Lucas, tanto no capítulo 21 quanto 17, algumas coisas do 12, vai trazer também os paralelos deste mesmo discurso. Então vamos para a continuidade em Mateus 24. Você vê que nós usamos aí até o versículo de número 3. Vamos ver na continuação o que Jesus diz, qual é o assunto agora
dos sinais ou daquilo que haveria de acontecer. Temos aí então o versículo 4 e versículo 5 de Mateus 24, que diz assim: Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o assunto que Jesus continua no discurso é agora falando sobre os falsos cristos. E é um ponto muito importante de ser ressaltado, que aqui não se trata de falsos profetas e não se trata de anticristo. Tá? Jesus está falando aqui sobre falsos cristos, outros que viriam dizendo ser ele. Não falsos profetas, que é completamente diferente, e muito menos o anticristo propriamente dito. O assunto que Jesus trata aqui agora são aqueles que estavam vindo e que viriam dizendo ser o próprio Cristo. Tá? Vamos ver o que o Evangelho de Marcos capítulo 13 tem a nos dizer. Versículo 5 diz assim: E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Veja que, paralelamente, o texto é quase igual ao que está em Mateus 24. Vamos ver aí o que diz também o Evangelho de Lucas, no verso de número 8, do capítulo 21, que diz assim: Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E temos também aí, ainda no Evangelho de Lucas, porém no capítulo 17, os versos 21, 22 e 23, que diz: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. É importante ressaltar que essas informações de Lucas 17, elas trazem algumas coisas importantes que, quando você não faz esse comparativo entre os capítulos, pode passar despercebido. Veja que o verso 21 de Lucas 17 diz: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, Jesus fala, o reino de Deus já está com vocês. Então qualquer coisa que disserem longe ou diferente daqui de onde vocês estão, não é verdade. E ele diz assim, disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Aqui Jesus está dizendo que vai ter um tempo que eles vão querer muito ver esses dias do Filho do Homem, que é os dias em que Jesus está agindo, realizando a sua obra, e não vão ver. Aqui Jesus possivelmente, tá, por uma linha de interpretação básica, a grosso modo, possivelmente Jesus está já preparando eles para uma possível demora, ou talvez eles caírem num sentimento de como se Jesus estivesse demorando, ou estivesse abandonado, ou esquecido eles, e eles sentiriam vontade de ver um desses dias em que o Filho do Homem está entre eles, realizando a obra, ensinando, falando, estando entre eles propriamente dito. Tá? E aí no 23, Jesus fala que nesse dia de maior vulnerabilidade, de desejo de estar com Jesus, achando que ele está demorando, ou que porventura ele possa ter se esquecido deles, ou da promessa de voltar, olha o verso 23 que é importante. É dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Tá? É muito importante porque, diferentemente de Mateus e Marcos, Jesus ele prepara um terreno antes de dizer, olha, eles vão dizer que ele está aqui ou está ali, então não vá. Por que é importante essa informação de Lucas 17? Porque antes Jesus fala, olha, vai ter um tempo que vocês vão desejar tanto que esses dias, né, do Filho do Homem, em que ele está no meio de vocês, que o reino de Deus está entre vocês, ensinando, fazendo sinais, realizando grande obra, fazendo maravilhas, curas, dando ensinamentos, sermões. Vocês vão ter tanta falta desses dias, vão querer tanto estar nesses dias, e aí estou parafraseando,
que talvez com esse anseio alguém vai acabar se aproveitando e dizendo: olha, Cristo está aqui, Cristo está ali. Não acreditem. Tá? É muito importante essa informação de Lucas 17, porque ela está preparando um terreno. Veja que ele tem aqui um princípio de argumento para a conclusão que vem depois, né? Diferentemente de Mateus e Marcos, onde ele fala, né, toma cuidado, que ninguém engane vocês, porque vão vir alguns dizendo que sou eu, que está ali, que está aqui, não acredite. Tá? Agora em Lucas 17, ele alerta de forma mais específica, ele fala, vai ter um desejo de que vocês estivessem nesses dias igual nós estamos aqui agora, falando sobre os ensinamentos de Deus, vocês estão vendo sinais, estão andando comigo, vai ter dia que vocês vão desejar estar nesses tempos novamente. E aí é que Jesus fala, aí alguns vão dizer que Cristo está aqui ou está ali, vão dizer que sou eu, vão vir dizendo que vier em meu nome. Não vai, não sigam eles. Veja a importância. Então, é o que a gente entende nas profecias. Todo sermão profético escatológico, né, desde o Antigo Testamento, ele tem sempre um duplo comprimento temporal. Nesse caso, Jesus está falando todas essas profecias, esses sinais que Jesus fala aqui em Mateus 24, tem algumas linhas de pensamento dispensacionalista, principalmente os que defendem um arrebatamento antes da tribulação, os pré-tribulacionistas. Muitos deles dividem esse sermão de Mateus 24 em algumas partes. A igreja está presente só no versículo tal até versículo tal. A partir do verso tal, Jesus refere-se somente ao povo judeu. Isso não tem a ver com a igreja, porque a igreja não está mais na terra. Esses e esses sinais, Jesus está falando já para a igreja, não mais para o povo judeu. O que eu entendo pelo discurso é que Jesus ele faz um discurso, um sermão profético, né, escatológico, que ele tem sim também um duplo comprimento. Só que assim, é um duplo cumprimento porque ele vai ter um cumprimento futuro, né? Os próprios discípulos perguntam, né, que sinais da tua vinda e do fim do mundo ou das últimas coisas, e Jesus mostra sempre sinais de eventos que você pode, ao longo dos estudos, você vai ver que algumas coisas já se cumpriram, já aconteceram e se cumprirão novamente. Jesus ele mostra sinais ao longo da linha temporal da humanidade. Então, assim, talvez duplo cumprimento é para você entender que é em tempo passado e será futuro, né? O caso do Templo de Jerusalém, por exemplo, no ano 70 foi destruído, e aí tem estudiosos entendem que essa construção do templo vai ter novamente, alguns relacionam isso com Daniel, quando fala sobre o homem da abominação, que vai se sentar no templo, que vai ser reconstruído, e todas as outras informações que Jesus traz, você vai ver que algumas coisas têm cumprimento já no passado ou no nosso tempo e terão novamente no fim das coisas, que é a escatologia, que é o estudo do fim das coisas. Então, todo discurso que Jesus faz, você vai ter informações que elas ecoam ao longo das temporalidades. O que eu quero dizer é que esse sermão que Jesus faz tem sinais que se cumprem repetidas vezes ao longo de diferentes gerações, tá? E tem um cumprimento futuro. Vai ter um cumprimento lá na frente, quando de fato ele vier e terminar todas as coisas. E aí tem o arrebatamento da igreja, né, futuramente o julgamento, né, de todos os ímpios, né, e a ressurreição de todos, e estarão todos diante do trono branco. Mas é importante a gente entender que esse sermão que Jesus faz, se você é da linha de pensamento preterista, que é no pretérito, que é no passado, você vai interpretar como tudo isso aqui já tendo se cumprido, né, em algum período do passado. E tem muitas dessas coisas aqui, o próprio Templo de Jerusalém no ano 70 é no passado. Mas como Jesus fala dos sinais da vinda dele, das últimas coisas, que ainda não aconteceu, Jesus não voltou ainda, e o mundo de fato ainda não acabou. Então, esse cumprimento será novamente no futuro. Tá? Por exemplo, nós vamos ver o episódio que Jesus fala das guerras e rumores de guerras. Já teve no passado, nesse ano de 2022 estamos tendo uma guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, e pode ser que, pelo que nós vamos estudar aqui, nós vamos ver se ainda vai ter alguma previsão de guerra para antes da vinda dele. Tá? Então, todos esses cumprimentos, eles têm aí praticamente uma dupla temporalidade, mas tudo que Jesus está falando cumpriu-se no passado ou cumpre-se no presente e terá um cumprimento futuro. Para quê? Para que esses sinais se renovem ao longo das gerações, para
determinar o quanto está da volta de Jesus. Ah, mas o dia e a hora ninguém sabe. Ok, isso, o dia e a hora é uma hipérbole judaica para expressar exatidão de momento. Tá? É verdade que o dia e a hora, de fato, ninguém sabe mesmo. Tá? Mas Jesus deixa sinais para nós percebermos os períodos da humanidade. E vai ter um sinal especificamente que Jesus mesmo fala. Quando tal coisa estiver para se cumprir, então virá o fim. E Jesus dá alguns outros sinais. Quando estiver acontecendo isso, isso, isso e isso, ainda não é o fim. Então Jesus ele aponta para o período, mas a exatidão do dia e a hora, de fato, ninguém sabe. Tá? Mas nós podemos entender por aproximação dos sinais se cumprindo o período do cumprimento. Tá? Diferentemente de alguma visita fala assim, semana que vem eu devo estar aparecendo na sua casa. Ok, que dia? Não consegui definir ainda porque também eu não sei, estou meio corrido aqui. Mas quando tal coisa acontecer, ou quando fulano te ligar, ou quando eu te der um toque no telefone, aí eu tô vindo. Entendeu? Então assim, seria mais ou menos isso. Lembra que eu falei dos pontos de referência? Falta muito para a gente chegar? Falta muito. Quando estiver perto de o quê? Que eu sei que está perto de chegar. Quando tiver tal ponto de referência, aí nós estamos quase chegando. Eu falei sobre isso já no vídeo anterior e é importante nós termos isso em mente, tá? Seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, nós precisamos entender também o seguinte. Jesus ele está falando algo que para nós parece que é um pouco improvável, porque Jesus fala, olha, vão dizer que eu estou em tal lugar, que sou eu, que eu estou aqui, que eu estou ali. Não acrediteis, não vai, não siga eles. Aí você pode pensar assim, bom Jesus, mas é meio óbvio. Porque a gente, vendo o Senhor, saberia que é o Senhor. Nós entenderíamos, né? Só de ver o Senhor, saberíamos se é de fato o Senhor ou não. Né? Como, por exemplo, no meio da multidão, você reconhecer o rosto do seu pai, de sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Você fala assim, olha, se disser que eu estou em tal lugar, não acredita. Eu falo, não, mas é fácil, é só chegar lá e ver que não é você, beleza, eu te conheço. Mas Jesus está se referindo ao quê? Aí existem algumas comparações, tá? E eu não gosto de analogias, eu não gosto de comparação fantasiosa, mas Jesus ele está explicando aqui quando eles perguntam da volta dele. Então essa volta, por isso que assim, algumas pessoas insistem em dizer que Jesus está explicando para os judeus, mas Jesus aqui, ele está sendo muito claro no discurso de um cumprimento para algumas gerações depois. Porque Jesus fala, olha, vão dizer que eu estou em tal lugar, não acredite. Mas para o discípulo que está ouvindo, naquele momento que ele fala, que vê Jesus face a face, se disser que Jesus está em tal lugar e ele for lá e ele vai ver que não é Jesus, ele não vai seguir. Por isso que são gerações principalmente que não o conheciam pessoalmente. E principalmente Jesus escreve, né, na onisciência dele sendo 100% Deus e 100% homem, Jesus ele fala sobre isso para que isso seja escrito, sabendo Deus, né, que isso seria escrito, Jesus sendo Deus, sabendo que isso aqui seria escrito e passado para outras gerações, ele já deixa esse recado para alcançar os povos dos confins da terra. No caso, nós que não somos judeus. Jesus ele fala, vão dizer que eu estou em tal lugar, não acredite. Para um discípulo que convive com ele todo dia, é simples. Para nós que não andamos com ele, não o vemos face a face, não estivemos no tempo em que ele caminhou sobre a terra, né, nos primeiros 33 anos do calendário sendo Cristo Marco Zero, para nós faz muito mais sentido, porque como nós não sabemos como é o rosto dele, como poderíamos discernir pelo reconhecimento facial de Jesus que é o mestre ou não? E aí tem alguns sinais que Jesus fala, e nós vamos usar isso, mas aqui é embasamento bíblico para sustentar a ideia desse texto, tá? Você pode, de repente, aceitar ou não os exemplos que eu vou te dar, mas eu não estou fazendo analogia. Estou usando base comparativa de como Jesus ensina as suas ovelhas ao reconhecerem não pela face, tá? E aí nós vamos para o texto adiante. Por exemplo, vamos ler aqui João capítulo 10. Nós temos aí o versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele,
porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse texto é muito importante. O versículo 1 eu tirei ele de propósito, tá? No versículo 1, Jesus fala que antes dele vieram outros, mas eram ladrões e salteadores. Tá? Você pode conferir na sua Bíblia aí. E a partir do verso 6, Jesus começa a explicar a diferença dos tipos de pastores. Jesus fala, antes de mim vieram outros que não eram ninguém senão ladrões e salteadores. Aí ele fala, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porque ele fala que o ladrão e o salteador, ele não entra pela porta. Porque o dono ali do aprisco reconheceria que não é o pastor das ovelhas e não abriria a porta para ele entrar. Tá? Só que aí tem um detalhe importante. Jesus está falando aqui sobre as ovelhas reconhecerem ele pela voz. Por quê? Se você já fez um estudo de ovelha, né, biblicamente falando, ou já assistiu um estudo ou um sermão sobre ovelhas, as ovelhas elas tinham muita deficiência visual, dificuldade de visão. E eram considerados animais não muito inteligentes também, apesar de ser muito fofinhos. Né? Por essa razão, por exemplo, dois instrumentos que um pastor de ovelhas usa para guiar as suas ovelhas, para apontar o caminho que o rebanho tem que caminhar pelo pasto ou pela estrada até chegar ao pasto, é a vara e o cajado. A vara é um instrumento, né, comprido, ele é reto, que serve para o pastor ele bater no lado da ovelha para indicar se ela tem que continuar caminhando reto, bater para indicar se ela tem que vir mais para a direita ou se tem que ir mais para a esquerda. E quando uma ovelha ela cai num obstáculo, cai num buraco, ela tropeça ou ela cai num barranco, o cajado ele tem a ponta em forma de interrogação. É como se fosse uma vara, mas ela tem como se fosse uma interrogação na ponta. Ela faz uma curva, como se fosse um anzol. Porque o pastor, quando ela cai num buraco, num obstáculo, ele pega esse cajado e ele prende ela por aqui, ó, por esse ossinho aqui da cabeça da ovelha, e ergue ela para tirar do buraco. Tá? Então ele usa esses dois instrumentos. Por essa razão, Davi no Salmo 23 ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque a vara vai apontar na minha direção e o teu cajado vai me resgatar se eu cair no lugar que eu não devia, ou se eu estiver em perigo. Né? Para puxar uma ovelha, por exemplo, de quando ela sofre um ataque, ele puxa ela e tira. Né? Então tem uma razão específica para esses dois instrumentos. E elas, por serem animaizinhos com uma pouca capacidade visual, né? uma visão bem fraquinha mesmo, é uma característica da ovelha, né? Então o que elas assimilam do pastor? Elas assimilam o cheiro do pastor e a voz do pastor. Então elas têm bom olfato e reconhecimento do som da voz do pastor. Por isso Jesus é enfático em dizer que as ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem. Né? O versículo 4 que nós lemos, por exemplo, fala: quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E aí fala, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então veja que é importante, num contexto em que nós estávamos vendo agora em Mateus 24 e nos evangelhos também ali sinóticos, veja que Jesus está alertando eles para não dar ouvidos a outros que dizem ser o Cristo ou que Cristo está aqui ou ali. Porque se você não consegue visualmente discernir quem é o mestre, você tem que ouvir a voz dele. E claro que aqui esse ouvir a voz tem uma simbologia de você entender a voz baseada no tipo de ensinamento. Né? Isso é uma coisa que Jesus diria, isso é algo que Jesus ensinaria, isso está alinhado ao que Jesus ensinou enquanto esteve entre os homens aqui. Então você discerne a voz, né, baseado no tipo de ensinamento. Então você consegue, por exemplo, ver o caso de Pedro. Pedro estava ali com o pessoal na fogueira, e pela forma como Pedro falava e se expressava e falava das coisas cotidianas, as pessoas diziam, olha, você andava com aquele tal Cristo, né? Porque a tua fala te condena. Eles discerniam a voz de Jesus ouvindo os ensinamentos e a forma de Pedro se expressar, porque parecia com ele. Então discernir a voz do seu pastor, no caso Jesus, é você ouvir algo que Jesus diria, o que está relacionado, o que é coerente ou compatível ao ensinamento que Jesus dava, ou que está escrito nos evangelhos no nosso caso, né? Então isso é discernir a voz, isso é saber se um Cristo é um falso Cristo ou se é de fato a voz de Cristo.
pelo ensinamento, pela compatibilidade da doutrina. Isso é discernir a voz. E é aqui o que Jesus se refere. Né? Se alguém disser que ele está aqui ou ali, não vades e não os sigais. Né? E não acautelai-vos que ninguém vos engane. Então a preocupação de Jesus é entender a voz, porque é uma geração que não o conheceu facialmente, né? Não conheceu o seu rosto, a sua fisionomia, então teria que saber discernir a sua voz para entender se era de fato Cristo ou não. Tá? Continuando aqui, próximo texto que nós vamos usar aí é o que eu mencionei agora, o Salmo 23, mas olha o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Lembra que eu falei agora há pouco sobre esses dois instrumentos que um pastor usa para poder guiar a sua ovelha pelo caminho? Né? Veja que a ovelha, pela dificuldade visual, às vezes ela não consegue ver, ela está só aqui em linha reta, andando pelo pasto ou pelo caminho, pela estrada, e aí ela vai confiando só no sinal que o pastor está fazendo com a sua voz e batendo com a vara para direcionar o lado que ela tem que virar. E ela está aqui, ela vai aqui e ela não fica perifericamente vendo e tomando as decisões. Por isso que é muito fácil uma ovelha se perder do rebanho, porque se ela dá um passo em falso ou ela perde o cheiro ou a voz do pastor como referência, ela sai caminhando errante, ela se perde, entendeu? E por que eu mencionei aqui especificamente esse verso 4, que fala do vale da sombra da morte? Porque isso aqui é fundamental para entender esse contexto de escuridão e a importância de, na escuridão que você não consegue ver, você discernir a voz. Eu vou voltar a falar sobre essa questão de escuridão quando eu estiver lá depois no episódio da parábola das 10 virgens. Isso aqui é muito importante e faz todo sentido no discurso de Jesus acerca da sua volta, falar sobre essa questão de escuridão e discernir a voz em meio à escuridão. Tá? Sobre o Vale da Sombra da Morte, é importante a gente atentar ao seguinte. Geograficamente e historicamente, temos dois contextos aí sobre o Vale da Sombra da Morte. Em Israel, existe um local conhecido como Vale da Sombra da Morte, fica entre Jericó e Jerusalém, né? Há quem diga que hoje ele é um território pertencente à Palestina, tá? Mas é um desfiladeiro íngreme, profundo e estreito. A luz solar só atinge a sua base quando se encontra diretamente acima do vale, ao meio-dia. O restante do dia, o fundo desse vale permanece na sombra. Numa outra oportunidade, eu já fiz um estudo na igreja que eu congrego sobre o Salmo 23, e eu trago ali o contexto histórico e geográfico para explicar tudo que Davi está falando ali. Ao contrário do que muitos ensinam, ali não é 100% metafórico nem alegórico, mas é de fato Davi, por ser pastor de ovelhas, ele está ali poeticamente relatando o seu cotidiano como pastor. E quando ele fala do Vale da Sombra da Morte, né, não é Vale da Sombra e da Morte, mas é o Vale da Sombra da Morte. Ele está falando sobre um lugar que de fato existe até os dias de hoje, existiu no tempo dele. Essa primeira característica aqui, somente ao meio-dia o sol ele pega o desfiladeiro, né? Você vai ter o desfiladeiro, o sol ele pega dentro só quando é meio-dia e o sol está exatamente em cima. Qualquer outro horário, o sol faz uma sombra numa boa parte desse desfiladeiro. E nesse estudo eu falava sobre, você pode até fazer uma pesquisinha fácil no Google aí, sobre o Vale da Sombra da Morte nos dias de hoje, ou em Israel. Ele vai dizer que pelo fato desse local ser muito escuro e por ele ficar entre Jerusalém e Jericó, principalmente nos tempos ali de Davi, é uma estrada de acesso muito importante, né? Tanto pela importância da cidade de Jericó na época, quanto por Jerusalém ser a capital da adoração dos judeus, né? E essa estrada no meio do caminho ali, que tinha esse vale, né, que tem esse vale, ela por ser escura por causa da sombra praticamente todo o dia, com exceção do meio-dia, né, que é o movimento que o sol faz quando ele está exatamente em cima, por ter essa sombra quase que o dia todo, acabou se tornando ali um lugar que virou morada, né, morada ou habitação de ladrões e salteadores. Lembra do ladrão e salteador que Jesus fala agora há pouco em João 10? Esse ladrão e salteador do Vale da Sombra da Morte funciona da seguinte forma. Esses relatos, né,
principalmente da história, da tradição, da cultura judaica, fala que nesse local, o Vale da Sombra da Morte, os ladrões e salteadores sabiam que ali era meio que uma passagem obrigatória dos pastores, tanto que habitavam em Jerusalém ou em Jericó, e eram obrigados a atravessar no meio desse vale para chegar às planícies, né, onde tinha a pastagem para o rebanho. E eles se escondiam ali, nessa escuridão da sombra ali desse vale íngreme, né, bastante profundo, para no momento em que os pastores passassem com os rebanhos, esses salteadores eles atacavam os pastores, eles matavam muitos desses pastores, ou feriam gravemente, né, e roubavam as suas ovelhas para servir de roupa, de alimentação, para tirar o seu leite, enfim, ou até para revender, para fazer dinheiro. Então era um lugar temido pelos pastores, né? Eu já assisti estudos, e eu acredito muito nisso, pelas características do que a gente está falando agora, que esse vale talvez seja na mesma estrada entre Jerusalém e Jericó da parábola do samaritano, que um homem passava ali vindo de Jerusalém, né, provavelmente voltando do culto, né, da adoração, e ali ele cai na mão de ladrões e salteadores que o deixam quase à morte. E nesse mesmo caminho passava o sacerdote, o levita, o samaritano, e você conhece o resto da parábola. Então veja como na cultura e na tradição judaica faz muito sentido esse lugar não ser fictício, nem metafórico, nem alegórico, mas ser um lugar verídico. Tá? E vamos para a segunda característica do Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte era um local escuro, a última morada dos leprosos. A lepra é uma doença infecciosa que afeta os nervos e a pele e que provoca danos severos, né, conhecida como hanseníase. Os leprosos, com a falta de cuidados médicos, eram levados para o Vale da Sombra da Morte, deixados lá, e entre eles os que estavam melhor cuidavam dos piores até o fim. Uma segunda crença é que esse local, né, é sabido de todos vocês, que uma pessoa leprosa era retirada do meio do povo, né, como aconteceu com Miriam, por exemplo, quando ela contraiu lepra por ter falado mal de Moisés, e aí Deus não se agradou. Ela é retirada do meio, né, do arraial e levada para ficar por, acho que se não me engano, 7 dias longe, porque é uma doença contagiosa. Então, há uma crença também na tradição judaica, na cultura judaica, de que nesse vale, que era muito escuro e era distante, eles levavam os leprosos para morrer lá, e ali eles ficavam até o final das suas vidas. Então era um local de morte para esses que iam lá terminar os seus dias, tá? Mas por que é importante a gente falar sobre isso? E o que isso tem a ver com os falsos cristos, com João capítulo 10, né, o pastor? O reconhecimento de você discernir a voz do seu pastor num ambiente hostil e escuro, onde você precisa confiar somente pela voz de que você está indo pelo caminho certo e que nada de mal vai te acontecer. O contexto básico do que Jesus fala, né, Jesus como um fiel judeu e conhecedor da tradição e da cultura judaica, Jesus ele usa referências, né? Falamos já sobre o Evangelho de Mateus, que é um evangelho escrito baseado fortemente na cultura e na tradição histórica judaica. E Jesus ele dá um exemplo aqui que atende todas essas demandas da tradição e da cultura e da história dos judeus. Por essa razão ele fala sobre essa questão de você discernir quem é ele, e independente do aspecto visual, mas discernir pela voz. E esse caso do Vale da Sombra e da Morte, que Davi se refere no Salmo 23, fala de um local que a ovelha ela entra ali confiando de que ela vai sair do outro lado segura, mesmo em meio à escuridão, sendo guiada pela voz do pastor que a conduz. Então esse contexto vai ficar também um pouco mais esclarecido lá no episódio que nós vamos estudar sobre a parábola das 10 virgens. Mas veja como é interessante entender esse fato de confiar. Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús caminharam com Jesus ali, conversaram com ele, não o reconheceram facialmente, ainda que eram contemporâneos a ele, não reconheceram pela voz, porque provavelmente não andavam com ele, mas depois no partir do pão, eles reconhecem que eles estavam diante do Mestre, pela maneira como ele partiu o pão e deu graças e comeu com eles. Veja como é importante você conhecer as características do pastor que você segue, né, no caso de Jesus, baseado nas suas atitudes, sua doutrina, seus ensinamentos, sua forma de agir, de pensar. Isso é discernir a voz e não se deixar enganar por falsos cristos.
Temos aqui um outro texto muito enfático e simbólico acerca de conhecer a voz. Você conhece Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha a importância de você não se guiar pela aparência visual, mas confiar discernindo a voz. Veja que Jesus está num contexto em que ele volta e ele bate a porta de alguém que está dentro da sua habitação, da sua morada, no interior da sua casa, com a porta fechada. E aí, ao bater a porta, ele tem que ouvir a voz, reconhecer que é Jesus e abrir a porta, ou seja, dar acesso à sua intimidade, à sua vida, a entrar dentro da sua habitação. E aí, então, eles ceiam juntos. Claramente, esse é um texto que se refere a você conhecer Jesus e partilhar com Jesus e ter intimidade com ele. E você pode considerar que isso também se refere ao arrebatamento, que é ouvir a voz de Jesus e cear com ele. E aí agora você pode fazer uma comparação alegórica ou metafórica, mas fato é de que Jesus sempre enfatiza em reconhecê-lo pela voz e não se deixar levar pelo que você vê, pelas pessoas que se apresentam como sendo ele, para tentar enganar, mas discernir a voz do pastor de fato. Lembra que eu falei há pouco da dupla temporalidade dos cumprimentos, seja no passado, seja no presente, mas certamente novamente no futuro? Vamos entender então porque Jesus se refere a falsos cristos, né, pessoas que apareceram dizendo ser ele, ou pessoas que disseram que ele estava aqui ou ali, mas para ter cuidado e não se deixar enganar. Isso não é uma novidade que está em nossos tempos, isso não foi algo exclusivo ao passado e também não será reservado somente ao futuro. Tá? Quando você tem ali os relatos históricos, principalmente ali de Flávio Joséfo, você vai ver algumas informações de que havia aproximadamente entre 70 e 80 registros de autoproclamados cristos só na região da Judéia nos tempos de Jesus. Veja que em João capítulo 10, Jesus ele fala: antes de mim vieram outros, mas não eram ninguém senão ladrões e salteadores. Então veja que no tempo de Jesus, quando Jesus estava no meio dos seus, antes dele já tinham vindo alguns, né? Lembra que muitos até faziam a confusão de que se João Batista era a voz que clamava no deserto, ele era o Messias. Aí João fala: não sou eu não sou digno, ele ainda vai vir, ele vem após mim, né? E é importante Jesus dizer que no tempo dele já tinham vindo alguns, estavam vindo alguns ao mesmo tempo que ele. E veja que interessante esse texto, e eu te convido a ler comigo aqui, Atos, capítulo de número 5, o versículo de número 34, diz assim: mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto. Todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Esse texto é muito emblemático, porque posterior à morte de Jesus, já surgiram aqui citados por Gamaliel pelo menos dois, Teudas e Judas o Galileu, dizendo ser Cristo. Alguns até acreditaram e seguiram, mas se dispersaram. E o que Gamaliel fala aqui é pontual, né? Deixa esses homens falarem do que eles estão falando. Se não for de Deus, vai passar como já passou vários outros. Mas se for de Deus, que vocês não se achem combatendo contra Deus. E aí vai permanecer porque é de Deus. Então veja que posterior à morte de Jesus, surgiram alguns já dizendo ser ele. E agora vamos trazer exemplos mais recentes, né, do pouco mais da nossa geração, porque ainda aparecem até os dias de hoje. E eu quero enumerar talvez aqui os três mais famosos
que nós temos conhecido pela televisão ou pela internet nos últimos anos. Me acompanhe aqui. Temos aí David Koresh, nascido em 1959 e morto em 1993. David Koresh, né, o nome de nascimento dele é Vernon Wayne Howell. Foi o líder do ramo davidiano, ou ramo de Davi, uma seita que acreditava ser o seu último profeta, né, ou seja, ele era um tipo de Cristo. Vernon, ele mudou legalmente o seu nome para David Koresh em 1990. Uma investida do Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, que levou ao subsequente cerco de Waco pelo FBI, terminou com o incêndio da sede dos seguidores do ramo davidiano. David Koresh, mais 54 adultos e 21 crianças morreram no incêndio. Provavelmente você já ouviu falar da história de David Koresh, existe aí inúmeros documentários, existe alguns filmes principalmente, né, principalmente filmes com o nome de Waco, que é a cidade onde isso aconteceu, que fala sobre essa seita. David Koresh, ele tinha, por exemplo, relação com as mulheres da seita, eles se proclamavam Cristo, ele declarava que ele era o último profeta e que ele seria aquele que, através dele, viria o fim dos tempos, a consumação e o cumprimento de todas as coisas. Ele, de fato, se proclamou um Cristo. Você se procurar e se vir que a fonte é a Wikipédia, na internet rapidinho você acha links para documentário, para filme, isso você acha muito fácil na internet, tá? Se você se interessou em conhecer mais a história, saber como é que tudo isso aconteceu, está bem sintetizado aqui, né? Mas após várias denúncias de pessoas de fora, ou alguns que saíram da seita porque não concordaram, acharam as coisas meio estranhas, né? Ele tratar todo mundo como se fosse ali os seus súditos, seus fiéis, seus empregados, tinha relação com as mulheres, engravidava as mulheres ali, fazia filhos para ser da linhagem pura dele, e enfim, David Koresh foi talvez um dos mais famosos aí cristos ou autoproclamados cristos que apareceram na nossa geração mais recente. Veja que ele faleceu em 93, não faz tanto tempo assim, né? Ano que vem fazem 30 anos do falecimento dele, e veja que até nos tempos mais recentes, né, lembra da dupla temporalidade dos cumprimentos, aparecem aí falsos cristos, né? E aí você pega as atitudes, os ensinamentos, as doutrinas, discernir a voz. Ah, mas será que é Cristo? Não, mas o que ele faz não tem nada a ver com o que Cristo fazia, ensinava, então é falso Cristo, tá? Lembra que eu falei da comparação, da diferença de falso profeta, falso Cristo e anticristo. São 3 classes e 3 categorias completamente diferentes em características. Essas outras duas, né, falsos profetas e anticristo, nós vamos falar futuramente, mas aqui é somente falso Cristo, aquele que vem como se fosse Cristo, mas não é. E David Koresh talvez seja o mais famoso de todos aí, o primeiro da nossa lista. Vejamos o próximo. Você tem o porto-riquenho Luiz Miranda, nascido em 1946, falecido em 2013. Olha, 9 anos atrás o falecimento dele, hein? José Luiz de Jesus Miranda, né, que nasceu em abril de 46 e morreu em novembro de 2013, foi um líder religioso porto-riquenho, fundador da Crescendo em Gracia, um movimento que afirma ensinar a doutrina da graça. Ele afirmava ser Jesus Cristo o homem, né, fundamentado em 2 Timóteo 2,5, né, a doutrina do Luiz Miranda, aí, né, ele se baseava nesse texto para justificar que ele era Jesus Cristo o homem, e também o anticristo, olha que loucura, e possuir uma tatuagem do número 666 em seu antebraço. Olha, ele afirmava que ele era Cristo e o anticristo e tinha uma tatuagem do 666, olha pra você ver. Ele se autodenominava como Jesucristo Hombre, né, o Jesus Cristo o Homem. Luiz Miranda morreu de uma cirrose em 17 de novembro de 2013 na cidade de Orlando, na Flórida, né, e seguidores concederam o título de Melquisedeque após a sua morte. Então veja só, esse Luiz Miranda, pra gente particularmente no Brasil, ele não foi tão famoso assim, né? Mas a história dele era peculiar, porque ele afirmava ser o Jesus Cristo o homem, né? Lembra que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus? Ele afirmava ser o Jesus Cristo 100% homem. Mas ele afirmava também ser um anticristo e tinha o 666, porque aí é que está o perigo do ensinamento. Se você ler o Apocalipse sobre o 666, vai dizer que quem tem entendimento que entende esse número, porque não é número de Deus, é número de homem.
Então o Luiz Miranda ele se baseava nisso para dizer que o anticristo, na verdade, era o Cristo humanizado. E como o texto de Apocalipse, fora de contexto, fala que isso é número de homem, não necessariamente uma coisa ruim, mas é um número de homem, ele se fundamentava nisso para dizer que ele era o Cristo, homem, que era o anticristo, e tinha o 666, que era o número que expressava o homem. Agora, olha só, o cara morreu de cirrose, né? Então bebia pouco, de certo, né? Luiz Miranda é outro também, que se você estudar a história dele aí na internet rapidinho, e essa seita crescendo em Grácia, você vai ver que a doutrina dele também, ele trazia para si essa adoração, esse foco, essa idolatria. Ele ensinava essa ambiguidade de ser Cristo e anticristo como uma coisa só, porém na forma carnal, humanizada. E ele também era um homem que tinha várias denúncias contra ele de prostituição, de estupro, de assédio. Ele também tinha relação ali com as suas seguidoras, engravidava elas e tal. Basicamente os caras que gostam de fazer a sacanagem toda, né? E Luiz Miranda, então, ele acabou morrendo em 2013, mas também foi alguém que, pelo menos na América Central e América do Norte, ficou um pouco mais conhecido como também um homem que se declarava sendo Cristo, né? Ele mesmo afirmava que ele tinha por volta de mais de 100 mil seguidores no mundo inteiro, mas era difícil provar isso, isso era um banco de dados que só ele tinha, né? Mas veja que mais recentemente, né, morreu em 2013, temos outra pessoa aí dizendo ser o próprio Cristo. E nesse caso aqui, mais grave ainda, né? Ele era Cristo e o anticristo porque era Cristo homem. Enfim. Tá? Então temos aí mais um exemplo. E olha que interessante agora o terceiro da nossa lista. Henri Cristo. Nascido em 1948, e nesse ano de 2022 ainda é vivo, né? Álvaro Henri Cristo Thaís, nascido em Indaial, né, em março de 48. Mais conhecido pelo apelido Henri Cristo. É um astrólogo brasileiro, isso para mim era novidade, não sabia que ele era astrólogo, né? Anteriormente com o pseudônimo de Yuri de Nostradamus. Henri Cristo ganhou notoriedade após aparecer em dezenas de programas de televisão, atuando como a reencarnação de Cristo. Embora tenha sido tratado posteriormente como uma atração pitoresca ou trash, né? Sendo hoje em dia considerado até como um comediante. O Henri Cristo é um caso interessante que eu lembro da minha pré-adolescência. Se não me engano, ele apareceu no programa do Ratinho. Eu sei que ele apareceu muito no SBT. No SBT, Bandeirantes, não tenho certeza. Mas eu lembro de ele ter aparecido nesses programas aí. E ele prometia fazer ali os sinais, né, fazer as maravilhas. E, a audiência na TV era gigante. Se não me engano, no SBT, acho que é isso mesmo, eu assistia o Ratinho. Não lembro se o Ratinho já no SBT ou quando era na Gazeta ainda, né? Mas eu lembro de assistir ele na TV e gerar todo aquele burburinho de que ele ia fazer alguma coisa, algum milagre, algum sinal e tal. E eu lembro que o Henri Cristo, na época dele, quando ele apareceu, hoje a gente trata como um comediante, ele vai no Pânico, ele aparece lá, Danilo Gentili entrevistou ele já, disse que ia dar um vinho para ele beber, ele pega a caneca lá e fala, mas tem água aqui, aí o Danilo Gentili fala, dá teu jeito aí, transforma água em vinho, se você é Cristo e tal. Hoje em dia ele é tratado como uma peça de comédia, ele é tratado como uma figura engraçada, mas quando ele surgiu dizendo de fato que ele era Jesus, ele ficava bravo quando alguém desafiava ele. E aí ele ficava naquela de fazer os sinais e tal, e aí depois que o negócio não acontecia, ele falava, não, a vontade do meu pai é que isso não acontecesse, porque não é para o pessoal se guiar pelos milagres, mas pela fé. E eu lembro que ele tinha um monte de mulher, não sei como é que tá hoje, mas tinha um monte de mulher que seguia ele, que eram as fiéis dele ali, que fazia tudo para ele. Interessante que ele é muito esperto, né? Ele usa a coroa de espinho com os espinhos para fora, né? E não para dentro, né? Interessantíssimo isso, né? Então veja que é um que está vivo até hoje no meio de nós aí. Mas ele caiu agora como uma figura do folclore brasileiro. Eu confesso que era novidade para mim o fato dele ser astrólogo, né? E é interessante que pesquisando, se você for na Wikipédia pesquisar sobre o Henri Cristo, você vai ver que tem pelo menos 8 profecias que ele faz ali, e as 8 falham miseravelmente. Eu estava comentando com a minha esposa, é até engraçado que ele fala que, se não me engano, em 1978, o Inter de Porto Alegre ia ser campeão brasileiro, e que acaba sendo campeão o Guarani. Eu imagino o pessoal de Porto Alegre bem bravo com ele, né? E é interessante, pesquisa depois na Wikipédia lá, pelo menos pra você dar umas risadas aí. Mas é um que apareceu dizendo ser Cristo, e está entre nós até os dias de hoje, nesse ano de 2022 que vos falo. Então, seguindo aqui para a gente finalizar a nossa árvore escatológica, o assunto de hoje, nós temos uma ramificação então acerca dos falsos cristos,
que são esses três camaradinhas aí como os maiores expoentes conhecidos aí a nível de televisão e internet, que são Henri Cristo, David Koresh e Luiz Miranda, que são aí homens surgiram dizendo ser o Cristo, mas o mundo não acabou, eles não fizeram nada de relevante e que queira Deus que não tenham seguidores ainda, né? Por mais que assim é bem possível acreditar que talvez nos dias de hoje algumas pessoas se deixem levar pelas doutrinas, né? E talvez levem adiante o legado desses caras, né? Então veja que sobre os falsos cristos, o que a gente tem que ter mais em mente sobre esse tipo de ensinamento, de alerta que Jesus faz, é que em tempos de confusão visual ou de escuridão absoluta, né, seja da parte espiritual, seja da parte filosófica, não devemos acreditar em nada que se diga ser Cristo ou de Cristo se nós não reconhecermos a voz do Mestre. E reconhecer a voz, pelo que nós estudamos hoje, é você discernir as atitudes, as doutrinas, os ensinamentos que Jesus fazia e ensinava quando estava no meio dos homens e deixou relatado na Sagrada Palavra de Deus. Então, Jesus Cristo alertava, olha, muitos vão dizer que Cristo está aqui ou ali, vão vir em meu nome dizendo que sou eu, não vão após eles e não os sigam. Mas Jesus fala, acautelai-vos que ninguém vos engane. Né? É importante a gente enfatizar isso, porque não é uma questão de reconhecimento facial, você reconhecer Jesus pela fisionomia, pela aparência, mas você reconhecer a voz do pastor em meio à escuridão, ou você estar num ambiente absolutamente escuro, como o Vale da Sombra e da Morte, que nós também já mencionamos, ou até mesmo quando estiver misturados ali, você discernir quem são ladrões e salteadores e quem é de fato o bom pastor. Então, quando Jesus fala essas coisas, ele está preparando, né? Lembra que nós falamos em Lucas 17? Jesus está dizendo, olha, vão vir dias, vai vir um tempo em que vocês desejarão ver um desses dias do Filho do Homem, que ele está no meio de vocês, ensinando, fazendo sinais, dando sermões, ensinando a palavra. E nessa necessidade, nesse anseio, nessa saudade de estar nesses dias, alguém pode se aproveitar disso e dizer, Cristo está aqui, Cristo está ali, foi Cristo que fez isso, Cristo disse aquilo. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, na continuação do sermão, nós temos falado sobre os falsos cristos, os que já surgiram, os que ainda estão entre nós até os dias de hoje, os da nossa geração e certamente alguns que ainda virão. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então é isso, meus amigos. Nós terminamos o assunto de hoje falando sobre falsos cristos. Eu te espero aqui no próximo episódio da continuação do nosso estudo do Sermão Escatológico de Jesus. Se você já é de casa, se você já é inscrito e não clicou ainda no curtir, eu peço a sua colaboração, clica no curtir aí, comenta alguma coisa a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários, né? Recomende esse vídeo para outras pessoas que você já teve alguma conversa sobre falso Cristo, essa coisa toda, né, para de repente ele assistir, tirar alguma dúvida ou ter uma opinião diferente, não tem problema nenhum. Discordar também é crescer, né? E se você é novo por aqui, foi o primeiro vídeo que você assistiu, se você gostou e quer continuar recebendo, primeiro diz que você gostou, clica no curtir. Se você quer continuar recebendo esse tipo de material, eu te peço, se inscreva no canal, ative as notificações ou de forma personalizada para receber só o que você quer, ou deixa geral para tudo que o meu canal fizer, você receber o aviso e escolher o que você quer assistir. Tá bom? Eu desejo sinceramente que você esteja aqui no próximo episódio, na continuação do nosso estudo, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu sou imensamente grato a você ter consumido esse conteúdo, tirado um tempinho do seu dia, prestado atenção, interagido e, tão certo como o ar que nós respiramos, é a volta de Jesus para buscar a sua igreja.